pessoal, tudo jóia? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois documentos extremamente importantes para o profissional da saúde. Nós vamos falar hoje sobre o termo de consentimento informado. Nós já falamos isso num vídeo passado, em algumas postagens, mas a gente vai falar hoje de novo mais um pouquinho. E vou falar com vocês hoje a respeito do contrato. O que eu tenho observado ultimamente é que muitas clínicas, vou falar agora de clínica, muitas clínicas acabam utilizando o contrato e não usam o termo de consentimento, achando que por ter o contrato, o termo de consentimento está dispensado. E na verdade não está. A gente está falando de dois documentos importantes, porém distintos. Ele vai ressaltar o procedimento que vai ser feito, vai esclarecer isso ao paciente e o paciente vai dar o seu consentimento. O outro vai falar sobre a prestação do serviço contratado. Então, são dois documentos diferentes. No termo de consentimento informado, como a gente já falou anteriormente, é extremamente importante que você não utilize um termo genérico. Tenha o seu termo de consentimento bem detalhado, bem esclarecido. Tire todas as dúvidas do paciente. Eu já tinha falado isso. Eu costumo deixar um espacinho. A gente faz o termo de consentimento bem bonitinho, bem elaborado, bem técnico, porém com muita clareza, bem objetivo, e a gente deixa um espaço em branco, que é onde a hora que o médico terminar de esclarecer todas as dúvidas do paciente acerca do procedimento, daí não estou falando mais só de médico, tá? Na verdade, esse termo ele é válido e necessário para todo profissional de saúde que preste um serviço, que faça um tratamento, por exemplo, num paciente, seja o biomédico, o dentista, o fisioterapeuta, esteticista, enfim, é uma gama, uma infinidade, principalmente na área estética, a gente tem muito disso hoje. E aí você vai deixar um espaço. Depois que você deu todas as informações para o paciente, abre para ele a chance dele perguntar se ele ficou com alguma dúvida. Se ele tiver alguma dúvida, anote essa dúvida, caso não tenha no seu termo, que deveria ter, né? Mas pode ser que não tenha. E mesmo que tenha, anote essa dúvida naquele cantinho, esclarece para o paciente, explica, coloca a sua explicação e o paciente vai assinar. Na estética, é extremamente importante que o seu termo de consentimento tenha um parágrafo bem específico dizendo que o seu procedimento, que aquele procedimento realizado não vai deixar o seu paciente igual a fulano de tal, ator, atriz. Então, vamos por a seguinte situação. Eu, Rita, vou no seu consultório, seja médico, seja biomédico, seja esteticista, enfim. Eu vou ao consultório, sua clínica, e falo que quero fazer o procedimento X, que eu vi uma atriz fazendo e que ficou lindo. Aí eu vou até você, falo que eu quero fazer, que eu quero ficar igual a ela. Aí você vai falar, não, Rita, você não vai ficar igual, porque cada um é cada um. Então, no seu termo de consentimento informado, tem que estar dizendo que aquele procedimento não vai deixar o paciente igual a celebridade X. Se o paciente falar o nome, se não falar, mas isso a gente tem que deixar bem claro, deixar o paciente consciente e ciente de que, embora ele esteja fazendo o mesmo procedimento que o ator ou a atriz fizeram, ele vai ter uma resposta diferente. Isso é extremamente importante constar no termo, desculpa. Por isso que eu falo, termo de consentimento, ele não pode ser genérico, não pode ser básico, não pode ser aquele termo que está desatualizado, não pode ser aquele termo que você pegou lá atrás na internet, adaptou e deixou ele mais ou menos e dá para o paciente assinar. Não faça isso. Tenha um termo de consentimento específico e não genérico, tá? E aí a gente vai falar agora do contrato. O que é o contrato? O contrato ele versa sobre a prestação desse serviço que o paciente está contratando. Então vai ter lá a qualificação das partes, contratante, eu, Rita, paciente, contratado, clínica X, ou médico X, ou esteticista X.
qualificou as partes, aí vai ter o objeto desse contrato. O objeto do contrato é o tratamento que eu estou comprando, que o paciente está comprando. Vai ser bem especificado qual é este objeto, vai se ter lá a forma de pagamento, aliás, antes vai se ter lá o valor, né? Então, o valor é acordado entre as partes para aquele procedimento e a forma de pagamento. Após tudo isso, é extremamente importante, esse contrato tem que constar o foro eleito para dirimir qualquer dúvida, qualquer problema acerca daquele contrato de prestação de serviço. Ah, e outra coisa que é extremamente importante ter também, é uma cláusula dizendo quais são as atribuições de contratante e contratado em caso de uma rescisão antecipada. Eu comecei meu tratamento, não gostei, quero reincidir meu contrato. Eu posso? Posso. Mas aí eu tenho que seguir a regra que vai estar lá no contrato. E se não tiver essa regra? Aí vai ficar um pouco mais complicado. Claro que o paciente vai poder fazer sim essa rescisão, mas é importante que conste. E, mais uma vez eu falo, nunca, jamais dispense o termo de consentimento, porque você tem um contrato. Ambos são extremamente importantes, necessários, devem ser utilizados, mas um não dispensa o outro. Também não dispense o seu contrato porque você fez um termo de consentimento. Não, tem que ter os dois. E mais para frente a gente vai falar também a respeito do termo de quitação e satisfação dos procedimentos. Isso é extremamente importante que se tenha também, mas aí a gente fala no próximo vídeo. Qualquer dúvida em relação a contrato, a termos de consentimento, manda aqui pra gente. Lembrando, existem duas nomenclaturas para o termo de consentimento. O TCI, termo de consentimento informado, que é o que eu mais gosto de usar, e também o TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, que muitos escritórios gostam de usar. Eu, Rita, prefiro usar o TCI, tá? Eu gosto mais. Mas ambos são praticamente a mesma coisa. Ambos versam o mesmo detalhe, que vão esclarecer as dúvidas dos pacientes e vai colher o consentimento do paciente. Lembrando que no termo de consentimento também deve constar quais são as obrigações do paciente no pós, seja pós-operatório, seja pós-procedimentos, né, cirúrgico ou não, né, operatório ou não, mas ele tem uma liçãozinha de casa, ele deve seguir uma regra que você, profissional da saúde, vai dar por escrito para o paciente, mas tem que constar lá no seu termo. E ele tem que assinar que ele está ciente dessa sua obrigação, para que o seu resultado final fique perto daquilo que ele quer, não igual ao ator ou à atriz X que fez o mesmo procedimento que você oferece na sua clínica, ok? Então, qualquer dúvida, manda aqui pra gente, que a gente vai respondendo na medida do possível, e use os dois documentos que são extremamente importantes. Beijo para todos!